Olá pessoal, então estamos aqui para mais uma aula de genética, né, com o tema a primeira lei de Mendel. Essa aula vai servir aí como revisão para vocês fazerem a prova agora do simulado, está bem? A primeira aula que eu ministrei para vocês foi os conceitos fundamentais em genética, né? E agora dando continuidade aí com a primeira lei de Mendel. Então, falando para vocês aqui da biografia de Gregor Mendel, tá? Ele nasceu em 1822, né? Faleceu em 1884. O Mendel, ele foi um monge, né? E ele é considerado como o pai da genética. Ele formulou a primeira lei e a segunda lei, né? Que nós estudamos até hoje, que é estudada aí em todo o território, e essas duas leis aí caem muito aí no vestibular de vocês, né? O seu trabalho, tanto a primeira lei quanto a segunda lei de Mendel, foram feitos com plantas, né? Com ervilhas. Ele fez esse trabalho para conseguir validar a sua teoria, né? Para querer saber de que forma, como que essas características eram transmitidas de pais para filhos, né? Como que essa descendência aí eram transmitidas aí. E ele fez vários trabalhos a partir disso aí, tá? Mas por que Mendel quis trabalhar com ervilhas, né? Primeiro, porque ervilha é uma planta muito fácil, né, para a gente cultivar. São várias características aí observáveis. E a grande maior importância também de trabalhar com essas plantas é por causa do ciclo de vida delas, né? Que é um ciclo de vida muito curto. Além de ter um ciclo de vida muito curto, também deixa muitos descendentes, né? Por exemplo, se Mendel fosse trabalhar com alguma espécie de mamífero, geralmente mamífero, todos os mamíferos demoram muito para se reproduzir, né? Então, seu trabalho iria demorar muito mais tempo para ser concluído, ou provavelmente Mendel nem iria conseguir concluir o seu trabalho em vida, né? Outra característica também aí é porque essas plantas elas possuem o poder de autofecundação, né? Isso aí eu vou mostrar para vocês a grande importância dessa autofecundação aí que Mendel fez no seu experimento. Então, o que diz a primeira lei de Mendel, né? As características dos indivíduos são condicionadas por pares de fatores, né, que são os genes. Já expliquei para vocês lá o que significa o conceito de gene na aula anterior, né? Que se separam durante a formação dos gametas, indo apenas um fator do par para cada gameta. Então, além dessa teoria aí de Mendel, dessa primeira lei dele, o outro grande marco, outra grande característica da primeira lei de Mendel é que ele trabalhou com apenas uma característica, né, nos indivíduos. Como ele trabalhou com ervilhas, ele trabalhou apenas a característica da cor dessas ervilhas, né? Se a cor era verde, se as ervilhas eram verdes ou ervilhas amarelas, né? Então ele trabalhou apenas a cor da ervilha. Na segunda lei de Mendel é diferente, né? Na próxima aula eu irei trabalhar a segunda lei de Mendel com vocês. A segunda lei de Mendel ela trabalha duas ou mais características, né? A primeira lei de Mendel ela pode vir também na prova de vocês falando como monohibridismo, tá? Porque mono de apenas uma característica e sendo ela híbrida, né? Ou heterozigota. No caso, como a gente vai trabalhar as letras, seria azão, azim, tá? Mono de apenas uma, tá bem? Aqui nesse slide aqui, ó, o que está mostrando é uma divisão celular por meiose, né? Que é a formação de gametas. Aqui no início aqui, ó, na letrinha A, nós temos aqui uma célula, né? Uma célula demonstrando apenas um cromossomo aqui, e esse cromossomo ele vem aos pares, né? Ou seja, essa célula é diploide. Iniciando aqui a divisão celular, no final aqui, ó, vai formar os gametas, digamos que sejam os espermatozoides, tá? Aqui, ó, no final aqui, ó, vocês podem ver que aqui já são 4 células
haploide só, tá? Só lembrando para vocês, nesse caso aqui, cada célula dessa aqui tem 23 cromossomos, não são 46, né? Esses cromossomos aqui também não vêm aos pares, tá? Então aqui tem apenas 23 cromossomos e cada característica que estava na célula aqui no início, ó, se você observar aqui as letras Rzão, Rzão, isso aqui está determinando uma determinada característica, tá? E no caso dominante, né? Aqui o Lzão e aqui outro Lzão também, outra determinada característica, tá bem? Então, nesse próximo slide aqui nós iremos ver como que foi feito aí o experimento de Mendel, né? Todos os experimentos dele, primeiro ele na geração parental, a primeira geração, ele pegava indivíduos puros, né? O que significa indivíduos puros? Puros ou homozigotos, né? Significa indivíduos que não são híbridos, né? Por exemplo, a letra aqui, ó, ele usou a letra V para a gente trabalhar aí, no caso, a cor das ervilhas. Sempre ele usava a letra do indivíduo que era recessivo, né? Então, como a cor verde é recessiva, por isso que ele usou a letra V. E geralmente em todos os exercícios que vier uma letra assim, é porque aquela letra está representando o genótipo do recessivo, tá? Então, aqui, ó, na ervilha amarela nós temos Vzão, Vzão. Então, esse genótipo aqui, ó, ele é homozigoto, né? Então nós chamamos também de puros, tá? Se fosse Vzão, Vzinho, aí era híbrido, não era indivíduos puros, tá bem? Então ele sempre pegava indivíduos puros para começar a fazer o seu cruzamento. Então ele pegou uma ervilha aqui, ó, amarela, né? Com o genótipo Vzão, Vzão, significa que a cor amarela é dominante sobre a cor verde, né? Ela vai dominar sobre a cor verde. E aqui nós temos outro genótipo, o outro indivíduo com o genótipo Vzinho, Vzinho, que representa a cor verde. Então o que ele fez? Ele fez o cruzamento desses dois indivíduos aqui, né? Com o cruzamento que ele fez, os descendentes desse indivíduo deu 100% indivíduos Vzão, Vzinho, né? E aí depois ele fez a autofecundação, o autocruzamento desses indivíduos. Vamos fazer aqui ao lado para vocês verem, ó, no quadro de Piney, tá? Eu estou fazendo aqui com o mouse, talvez não vai ficar muito legal, tá, gente? Mas dá para vocês entenderem aí. Isso aqui também eu já trabalhei com vocês, né? Em sala de aula. Então não é nenhuma novidade para vocês. Então aqui eu vou colocar aqui, ó, na linha o genótipo da ervilha amarela, tá? Vzão, Vzão, cruzando com a ervilha verde, Vzinho, Vzinho. Então o que Mendel fez foi esse cruzamento aí, né? Aqui eu estou usando o quadro de Piney para a gente fazer esse cruzamento, tá? Então, pessoal, aqui, ó, nós pegamos o genótipo da ervilha amarela com o genótipo da ervilha verde, né? E vamos, que vai ficar aí no caso Vzão, Vzinho, tá? Pegamos outro genótipo aqui da ervilha amarela com a ervilha verde, Vzão, Vzinho. Passamos então para outra linha aqui, tá? Ervilha amarela com ervilha verde, Vzão, Vzinho, ervilha amarela com ervilha verde, Vzão, Vzinho. Então deu 100% aí dos indivíduos, ó, os descendentes aqui, ó, deu 100% Vzão, Vzinho, tá? Então deu 100% dos indivíduos aí que nasceram das ervilhas com a cor amarela, né? Porém carrega o genótipozinho aqui, ó, da ervilha verde, tá? Mas o fenótipo dessas ervilhas é a cor amarela. Então o Mendel fez uma autofecundação, né, desses indivíduos que nasceram. Ele cruzou um indivíduo Vzão, Vzinho com um indivíduo Vzão, Vzinho. Ele fez uma autofecundação aí, tá? De um indivíduo desse daí. Com essa autofecundação, nós tivemos aqui já descendentes diferentes, né? Dessa autofecundação, teve um indivíduo aqui, ó, que nasceu com a cor verde, né?
Então, o que Mendel percebeu? Ele percebeu que no primeiro cruzamento que ele fez com as ervilhas puras, né, ou mozigotas que nós chamamos, surgiu apenas ervilhas com o fenótipo amarelas, né, com a cor amarela. E depois dessa autofecundação, surgiu já indivíduos aí com o genótipo da cor verde. Né? Então ele percebeu que na F1, na primeira geração aqui, ó, do parental, ele percebeu que tinha algum fator aqui que eles carregavam que determinava essa cor verde aqui, ó, né? Então daí ele percebeu que esses indivíduos aqui do F1, eles eram híbridos, né? Ou heterozigotos, que carregam o genótipo aí Vzão, Vzinho, tá? Vamos fazer o cruzamento aqui embaixo, aqui, ó, só para vocês entenderem melhor dos indivíduos aí da F1, da geração F1, que são os heterozigotos, Vzão, Vzinho. Vamos colocar aqui, ó, indivíduo Vzão, Vzinho. Como ele fez a autofecundação, os dois genótipos que nós iremos determinar, tanto para um quanto para o outro, vai ser o mesmo, né? Continuando aqui, ó, agora vamos fazer esse cruzamento. Ó. Pego um genótipo aqui de um indivíduo cruzando com o genótipo do outro. Vzão com Vzão, vai dar Vzão, Vzão. Para o outro quadradinho, Vzinho, Vzão, que vai dar Vzão, Vzinho, né? Sempre nós colocamos o genes aí do dominante primeiro, tá, gente? Que vai dominar sobre o genótipo recessivo. Continuando aqui, ó, passamos para outra linha. Vzão com Vzinho, Vzão, Vzinho. E aqui para o último, Vzinho com Vzinho, Vzinho, Vzinho. Então foi o que Mendel descobriu aqui, né? Que foi nessa geração aqui com o fenótipo três indivíduos aqui, ó. Deixa eu mudar aqui a cor da minha caneta. Nós temos 3 indivíduos aqui, ó, com o fenótipo amarelo e apenas um indivíduo com fenótipo verde, né? Agora, se eu perguntasse para vocês qual que seria o genótipo desses indivíduos, aí vocês iriam responder aqui, ó. Um Vzão, Vzão, certo? 2 indivíduos aí, Vzão, Vzinho, e um indivíduo Vzinho, Vzinho, né? Sendo que esses genótipos aqui, ó, esses 3 aqui, são de ervilhas amarelas, né? Por que amarelas? Porque ela carrega o dominante, né? O Vzão de dominante. E nós sabemos que o amarelo domina sobre o verde. Então, o Vzão, que representa o amarelo, ele vai dominar sobre esse Vzinho aqui que é verde. Então, vai nascer ervilhas com a cor amarela, certo? E aqui apenas um indivíduo aqui com o genótipo Vzinho, Vzinho, que representa a ervilha verde, tá bem? É bem tranquilo isso aí, né? Primeira lei de Mendel, todos os exercícios que vier da primeira lei de Mendel vai vir perguntando para você de apenas uma característica, tá? Se perguntar, vier no exercício perguntando uma característica, é a primeira lei de Mendel, e é bem tranquilo para vocês fazerem, né? É só determinar primeiro o genótipo dos indivíduos e depois analisar o que a pergunta está pedindo e fazer o cruzamento desses indivíduos. Geralmente a pergunta também vai fazer, pedir para vocês fazerem probabilidade, né? E aí, se pedir essa probabilidade aí, vocês sabem muito bem também já como que se faz, né? Depois eu vou resolver um exercício para vocês e para vocês verem como que acontece isso na prática. Então, vamos para o outro slide que fala sobre o monohibridismo com dominância. Esse outro slide que eu coloquei aqui fala justamente aí também a primeira lei de Mendel, os cruzamentos aí com ervilhas, tá?
Herança condicionada por um par de alelos, né? Dois fenótipos possíveis em F2, aqui ó, dois fenótipos possíveis, né? E a proporção genotípica 3:1, no caso 3:1 fenotípica, fenótipo significa as características externas, né? Quer dizer 3:1 porque são 3 ervilhas amarelas e uma ervilha verde. Esse aqui são a proporção fenotípica. Já a proporção genotípica, que é o que eu falei para vocês, é 1:2:1, né? Que é um indivíduo vezão, que eu mostrei para vocês. Dois indivíduos vezão, vezinho, né? Todos esses dois aqui, ó, vão ser ervilhas amarelas, né? Porém, o genótipo é diferente. Um vai ser vezão, e dois genótipos vezão, vezinho. E um indivíduo com o genótipo vezinho, que já vai ser ervilhas verdes, né? Então aqui, ó, tá mostrando aqui, ó, no slide. Isso aqui é o que eu mostrei para vocês também aqui no slide anterior, tá? Ele pegou então aqui no cruzamento do parental, né, o primeiro cruzamento, indivíduos puros, né? Plantas amarelas aqui, ó, com genótipo vezão, e plantas verdes com genótipo vezinho. Então isso aí são indivíduos puros, né? Se fosse híbridos, aí o genótipo seria diferente, seria vezinho, tá bem? Aqui, ó, desse cruzamento nasceu 100% das ervilhas amarelas. É o que nós fizemos aí no quadro de Pinet, no slide anterior, né? 100% das ervilhas foram amarelas, todas elas com o genótipo vezinho. E aí ele fez a autofecundação, né? Fez o autocruzamento aí dessa ervilha aqui, que deu aí no caso dessa autofecundação, a F2, 75% de plantas amarelas, né, com genótipo vezão, e com genótipo vezão, vezinho, né? Um apenas com genótipo vezão, e dois com genótipos vezão, vezinho, e um indivíduo aí, uma ervilha, no caso apenas com genótipo vezinho, representando a cor verde, tá? Então, foi esse aí o cruzamento que Mendel fez, né, com essas ervilhas para validar a sua teoria, né? Ele percebeu aqui, ó, que as plantas, que essa planta amarela tinha um gene dominante sobre a verde, porque na F1 não apareceu nenhuma planta verde, né? E aí, apenas na F2 que veio aparecer a planta verde. E aí, com isso, ele deduziu que essas plantas da cor amarela dominavam sobre a cor verde. E vocês sabem, quando tem um dominante, nós usamos a letra maiúscula, né, para representar que domina sobre uma outra característica, tá? Isso eu expliquei para vocês aí na aula anterior, né? Lá nos conceitos básicos em genética. Então esse outro slide é para mostrar para vocês que eu também já trabalhei em sala, né, sobre o monohibridismo, primeira lei de Mendel, né? Mono significa apenas uma característica aí nesse caso, sem dominância, tá? Nesse caso aqui, nenhum gene vai dominar sobre o outro. Nós falamos também com ausência de dominância, tá? São herança condicionada por dois alelos, né? Três fenótipos possíveis em F2, que eu vou demonstrar agora para vocês, e três genótipos possíveis em F2 também, né? A proporção fenotípica dele, que são as características externas, né? O fenótipo é 1:2:1, e a proporção do gene genotípica é 1:2:1 também. Então vamos lá. Aqui, ó, esse grande exemplo de ausência de dominância, nós temos a cor das flores, né? As cores das flores aí em maravilha, né? Que é um tipo de planta aí. As plantas vermelhas, elas têm um genótipo vezão. Tá, gente? Esse aqui são os genótipos das plantas vermelhas. Já as plantas brancas, elas possuem o genótipo BB. Nessa aqui são as plantas com as flores de cor branca. E já as flores aí de cor de rosa, ela
possui o genótipo VB. Tá? Se nascer plantas aí com o genótipo VB, essas plantas irão nascer com as flores da cor de rosa. Tá? Vou colocar só o nome rosa aqui, tá, gente? Então vamos lá. O que tem aqui, nós temos aqui no cruzamento? Nós temos o cruzamento aqui, ó, de uma planta vermelha com uma planta branca, né? Aqui, ó, a planta vermelha, o genótipo VV, que eu coloquei até aqui para vocês, e as brancas com o genótipo BB. Então, com esse cruzamento aqui, nasceu 100% de plantas com as flores cor-de-rosa, né? Se você colocar no quadro de Piney aqui, ó, plantas vermelhas com plantas brancas, irá nascer 100% plantas com a flor cor-de-rosa, tá? Vamos fazer esse cruzamento aqui só para vocês ficarem mais inteirados aí. Vamos aqui, ó, plantas vermelhas. Vou pegar o genótipo da planta vermelha, V com B, né, que vai dar VB. No outro quadradinho, V com B, VB também, né? Passamos para outra linha, V com B, aqui vai dar 100% do genótipo VB, tá? Que é o que está aqui, ó, no F1, né? 100% de plantas cor-de-rosa, tá? Depois, o que foi feito aqui? Foi feito a autofecundação também dessas plantas, né? Com o genótipo VB, as plantas aqui, ó, com a cor-de-rosa, né? Já com essa autofecundação aqui, nasceram plantas 25% vermelhas, né? 50% das plantas cor-de-rosa e 25% das plantas brancas, né? Se você fizer o cruzamento delas aí, ó, no quadro de Piney aqui, vai dar esse resultado aí, tá? Que eu acabei de falar para vocês. Isso aqui que eu trouxe para vocês, gente. Então vamos lá fazer o cruzamento aqui, ó. Plantas cor-de-rosa, né? Com o genótipo VB. Então aqui vai ficar VV, aqui V com B, VB, aqui na outra linha V com B, VB e B com B, BB. Então foi esse resultado aqui, ó, né? 25% aqui, ó, das plantas, 25% das plantas vermelhas, né? 50% das plantas aqui, ó, cor de rosa, e 25% de plantas da cor branca, tá, gente? Isso aqui que eu trouxe para vocês é só exemplos que nós temos aí de ausência de dominância, tá? Nesse caso aqui, nenhum gene vai dominar sobre o outro. Só que a junção aqui do genótipo aqui, ó, o genótipo VB vai dar uma planta aí com a flor de cor de rosa, tá bem? Já esse outro slide que eu trouxe para vocês são de genes letais, né? O que são esses genes letais aí? Esses genes letais, eles vão provocar a morte ou não desenvolvimento do embrião, né? Determina um desvio nas proporções fenotípicas esperadas, geralmente em 2:1. O que acontece isso aí, gente? Eu vou explicar aqui para vocês entenderem melhor, né? Por exemplo, dar um exemplo aqui de uma planta, né? Vocês sabem muito bem que as plantas precisam de fazer fotossíntese, né? Para ela conseguir sobreviver, né? Para conseguir produzir o seu próprio alimento e conseguir sobreviver. Então, se tem digamos um genótipo dominante aí, vou representar a letra A, o dominante azão vai representar o pigmento aí da clorofila, né? Que precisa captar aí para fazer a fotossíntese. Então, esse azão, se vier, por exemplo, o azim, que é excessivo, azim, digamos que esse azim, ele representa a não ausência aí, né, dessa pigmentação aí lá nos cloroplastos lá, que não na organela cloroplasto, que não vai permitir que essa planta realize a fotossíntese. Se essa planta nascer com azim,
o que acontece? A planta vai morrer, né? Por que a planta, ela às vezes nem venha a nascer, né? Ou então vai causar aí vai danificar aí, no caso, seus genes aí, que ela não vai conseguir sobreviver. Por que ela não vai conseguir sobreviver? Porque ela tem a ausência, né? A ausência dessa pigmentação aí e ela não vai conseguir fazer a fotossíntese, né? Então essa planta vai morrer. Isso que acontece com os genes letais. Geralmente esses genes eles vêm em dose dupla, né? Sempre vem em dose dupla e aí o embrião aí ele vai morrer, não vai chegar nem a nascer, né? Eu trouxe aqui para vocês porque tem muitas questões aí de vestibulares abordando isso aqui também, tá, gente? Aqui, ó, nesse caso, nesse exemplozinho aqui dos camundongos aqui, né? O genótipo aí do gene letal vai ser o dominante, o azão, tá? Se caso vinha nascer algum indivíduo com esse genótipo azão, esse embrião ele vai morrer, né? Vai causar uma deformação em alguma parte aí do corpo desse indivíduo e aí o embrião vai morrer ou então logo após sua morte com um pouco tempo de vida esse indivíduo não vai conseguir sobreviver, tá? Então esses aí são os genes letais. Quando vier em exercício para vocês isso aí vocês têm que excluir essa possibilidade aqui, tá? Essa probabilidade aqui vocês têm que excluir. Vocês certamente no exercício vai vir perguntando sobre probabilidade e aí vocês têm que excluir essa possibilidade aqui, porque se vocês não excluírem, o cálculo de vocês irá dar errado, tá, gente? Então, isso aqui é o que eu tinha para passar para vocês sobre a primeira lei de Mendel, né? Isso aqui é o básico. Nós já estudamos isso aqui também em sala de aula, mas com isso aqui que eu passei para vocês já dá para vocês resolver aí praticamente todos os exercícios, né, de genética aí sobre a primeira lei de Mendel. E aí a próxima aula que eu vou trazer para vocês vai ser só sobre exercícios, tá, gente? Exercícios aí de primeira lei de Mendel, que é para a gente entrar na outra aula, no outro assunto, que é segunda lei de Mendel, que é já mais complexazinha um pouquinho, mas nada muito complicado para vocês, tá bem? Então eu encerro a aula por aqui, até mais e bons estudos aí para vocês.